E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, atendendo a pedidos aqui vai. 5 coisas que você deve saber sobre o GTA 6. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, eu sei que vocês já devem estar cansados de ver diversas análises do trailer do GTA 6 por aí. Sério, o que mais tem nessa internet é análise desse trailer. Mas eu garanto pra vocês que o melhor tá aqui nesse canal, em a nossa mega análise de mais de 1 hora. Só que no vídeo de hoje eu vou mostrar 100 fatos do GTA 6 que provavelmente vocês aí nem sabiam e que estão presentes tanto no trailer quanto nos gameplays antigos e os mais recentes vazados, que rolaram até alguns dias antes do trailer oficial. Mas aí, tá curioso pra conferir todos esses detalhes e saber quais deles você já sabia ou não? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando todos os detalhes pra vocês. E antes, não vacila, chega deixando um like pesado pra fortalecer e clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativando o sininho pra não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom rapaziada, que o jogo se passaria em Vice City, isso aí já do conhecimento de muitas pessoas, até porque essa informação já vem circulando dentro da comunidade há bastante tempo. Mas o que poucas pessoas sabiam é como seria retratado o estado da Flórida no GTA 6, que como podemos ver lá nos vazamentos e também no trailer, foi confirmado o nome do estado como Leônida. E esse nome foi escolhido como uma referência ao descobridor do estado da Flórida, que foi o Juan Ponce de León, um conquistador e desbravador espanhol, que durante o século XIV liderou uma expedição em busca da tão aclamada fonte da juventude. E bom, no final das contas ele acabou encontrando a Flórida, que foi nomeada assim por ele por simplesmente ser um estado muito florido. Então a ideia da Rockstar Games foi justamente mesclar o nome desse desbravador, Juan Ponce de León, com o nome do estado Flórida, né? Fazendo essa junção de Leônida. E conhecendo bem como é que funciona a Rockstar Games, é bem possível que a gente tenha alguma referência a esse desbravador dentro do jogo. Pelo menos alguma referência, algum item, ou quem sabe até mesmo a própria fonte da juventude. E bom rapaziada, infelizmente uma péssima notícia para os donos de PC, isso porque até então o GTA 6 só foi confirmado para o PlayStation 5 e Xbox Series, ainda não tendo uma previsão para as versões de PC. Porém, essas versões costumam sair de 1 até 2 anos após o lançamento, o que sem dúvidas deve ser algo desanimador para quem só tem um computador para jogar. Imagina só poder jogar o GTA 6 no PC em 2027? Pelo amor de Deus, Rockstar Games, adianta isso aí pra gente. Só que apesar disso, no trailer fica evidente a qualidade gráfica que vai ter o GTA 6, com Ray Tracing e uma física jamais vista no mundo dos games. Isso tudo só melhora quando você descobre que tudo que você viu no trailer tá rodando na engine do jogo, exatamente. Tudo aquilo que a gente vê é in-game, rapaziada. Isso daí foi confirmado por um ex-funcionário da Rockstar Games. E apesar de não ter nenhuma confirmação se essa versão do game vai ser dublada, já vazaram diversas vagas de funcionários que estão sendo contratados justamente para focar na localização de idiomas, como foi no caso do nosso país aqui, o Brasil, onde foi procurado recentemente uma vaga para funcionários brasileiros. Eu trouxe até um vídeo dando mais detalhes sobre esse assunto, clica aqui no cardzinho para conferir. E bom, apesar de não ter nenhuma confirmação se o GTA 6 vai ter dublagem em outros idiomas, algo que sem dúvidas a gente vai encontrar por Vice City é um personagem brasileiro que fala português, que era algo que já podia ser encontrado lá no GTA 4, que se passa em Liberty City, né, uma paródia de Nova York, onde tem bastante brasileiro. Então imagina como é que não vai ser uma representação de Miami, rapaziada, onde mais da metade da população é tudo latino, sem mencionar o quanto de brasileiro que não mora lá. É bem provável que a gente vai acabar esbarrando por algum NPC falando português. Sem mencionar as emissoras de rádio e programas de televisão, como já passou ali no trailer, dá pra ver que haverão canais de televisão que falam outros idiomas, como no caso um canal hispânico, né, que passa ali o conteúdo com a programação em espanhol. Então é bem possível também que a gente encontre ali alguma rádio no mínimo que tenha uma programação totalmente em português, o que seria incrível. No trailer também é possível ver alguns detalhes que vêm diretamente do Red Dead Redemption 2, como por exemplo as nuvens volumétricas, mudanças de clima, natureza e os animais. Pelo visto o reino animal vai estar bem representado no GTA 6, mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. E galera, o GTA 6 nem lançou e já vem batendo diversos recordes, entre eles um de ser um dos produtos mais rentáveis da indústria do entretenimento da história, e tendo assumido o posto de vídeo de games mais visto da história do YouTube em 24 horas, superando inclusive alguns videoclipes mundialmente conhecidos. E bom, nessa altura aqui que eu tô gravando o vídeo pra vocês, o trailer já conta com mais de 170 milhões de visualizações, quase 200 milhões em pouco mais de 3 meses, e também o vídeo já conta com quase 1
1 milhão de comentários lá no YouTube. Então, rapaziada, é um número muito impressionante. E se você é daqueles jogadores que gosta de fazer missão lá na loja de sapato, você sabe muito bem do que eu tô falando. O GTA 6 vai ser perfeito pra você. Isso porque os clubes vão estar muito mais fiéis à realidade, totalmente recheados de NPCs e atividades rolando a qualquer momento. E respondendo a pergunta de muitos, sim, vai ser possível ir com a Lúcia nesses clubes adultos, tá, rapaziada? Inclusive, lá nos vazamentos de setembro de 2022, tinha uma cena que retratava exatamente isso. Agora, se você quer saber se a Lúcia vai poder consumir os serviços desses clubes ou como é que vai funcionar, sinceramente eu não posso te responder, mas eu acho que a probabilidade é que sim. Agora fica a dúvida, né? Será que o Jason vai ficar bolado de ver a Lúcia indo num clube desse? Ou se a Lúcia chegar lá e ver o Jason num clube, mano, o que será que vai acontecer? Eu só sei de uma coisa, eu vou testar isso daí quando o jogo lançar e vai ser muito fácil de descobrir porque nesse jogo também vai ter o sistema de transferência entre protagonistas. Você vai poder mudar do ponto de vista de um pro outro de maneira muito mais rápida do que foi no GTA V. Sendo assim, você pode levar lá o Jason pro clube, deixar ele se divertir um pouquinho, mudar pra Lúcia e levar ela até o clube e descobrir o que acontece, cara. Tô curioso agora pra saber também. Tá revelado aí o final secreto do GTA 6, é assim que acaba em uma missão só. E não é só no Night Club não, tá, rapaziada? Se vocês observarem também nas praias e nas mediações, nas ruas, tudo é muito mais povoado, tem diversas atividades aleatórias acontecendo a todo momento. É como se esse jogo fosse feito exatamente pra geração atual, onde as pessoas perdem a atenção com muito mais facilidade, onde as pessoas fazem tudo pra chamar a atenção. Parece que no GTA 6 a gente vai ver um reflexo evidente disso acontecendo. E é impressionante, né, como depois do lançamento do trailer do GTA 6 a gente viu como o GTA 5 se tornou um game muito datado. O que antes você via ali as praias do jogo, as ruas, você achava normal aquele volume de pessoas, parecia meio realista pro nosso sensor. Porém, agora, depois do trailer do GTA 6, você vê como tudo ficou meio que fantasmagórico, né? Praticamente as praias do GTA 5 são totalmente abandonadas. E fazendo essa comparação entre os dois jogos, isso fica muito mais evidente. E bom, vocês lembram do hotel Ocean View do GTA Vice City? Pois é, ele, entre vários outros ícones desse jogo, vão estar de volta no GTA 6. Mas como será que isso é possível, né? Já que geralmente a Rockstar Games separa os seus jogos por universo, como é possível o comércio icônico de um jogo estar de volta em outro, né? Em outro universo? Pelo visto, a Rockstar Games está muito mais maleável aí, essa divisão de universo, a gente vai ver muita referência dos jogos anteriores agora no GTA 6. Só que não vai ser só o Hotel Ocean View que vai estar de volta não, tá, rapaziada? O Clube Malibu, entre diversas outras boates e clubes noturnos, também vão estar presentes no GTA 6, o que indica, galera, que o nightlife desse jogo vai ser muito completo e vai ter diversas opções para você curtir. Ou você pode ir para um boliche, que às vezes toca uma música, um clube de comédia, uma balada, uma boate, um bar, um restaurante, as possibilidades vão ser infinitas. Vale lembrar que muitos desses detalhes já foram experimentados pela Rockstar Games no GTA Online, como por exemplo na DLC After Hours, na DLC do Cassino Heist, ou até mesmo na atualização Caio Perico, que, como eu já vou comentar um pouco mais à frente, foi uma demonstração do que a gente vai ter no GTA 6. E galera, o game vai contar com diversos eventos aleatórios, que vai permitir com que os NPCs interajam de uma maneira mais realista. Então basicamente, conforme qualquer situação que aconteça ali, o NPC vai reagir de uma forma diferente, trazendo sempre uma nova dinâmica a cada forma que você curte o jogo. Além disso, o jogo vai contar com diversos NPCs distintos. Basicamente, você vai andar na rua e você não vai ver NPC semelhante ao outro, o que era muito comum nos GTAs anteriores. Até no GTA V não é tão fácil disso acontecer, mas acaba acontecendo, né, rapaziada? Porém, desde o Red Dead Redemption 2, onde a Rockstar Games contratou 1000 atores para interpretar os NPCs, e a partir desse 1000 fez uma escala completamente infinita, é algo bem provável que vai acontecer também no GTA 6. Então, a chance de você ver um NPC parecido com outro é muito baixa. E basicamente, cada NPC vai ter o seu estilo, o seu gosto, a sua maneira de se portar, a maneira de andar. Então, com certeza, rapaziada, isso vai trazer um nível de realismo jamais visto em toda a franquia GTA. E aquilo que era comum lá no GTA San Andreas, por exemplo, que você ia lá em Las Venturas e via vários Elvis, você ia na Grove Street e via vários membros da Grove, ou coisas do tipo, vai ser cada vez menos possível de acontecer no GTA 6. E galera, os roubos às lojas e pequenos comércios também vão estar de volta aí no GTA 6, o que pode indicar uma maior atenção da Rockstar Games nos detalhes dos interiores e também nos itens individualmente modelados, podendo incluir dentro do jogo até mesmo uma demanda de itens raros. Já pensou ter um item que só tem um dentro do jogo e a Rockstar Games deixou muito bem escondido para você eventualmente encontrar em uma side mission? E bom, se você não tá atento ali, você nem consegue encontrar, vai ter que esperar o jogo sair para PC pros caras descobrirem, sei lá, 5 anos depois do lançamento? Pois é, isso é bem possível de ter no GTA 6, rapaziada. Sem mencionar também que a mecânica de bandana do Red Dead Redemption 2 vai estar de volta agora no GTA 6, rapaziada, que é basicamente aquele esquema de você disfarçar a sua identidade. Dá pra ver ali num trecho do trailer que, após eles roubarem as lojas de bebida, quando eles cruzam com as viaturas de polícia,
polícia, eles não podem ser identificados, até porque, segundo a descrição que foi passada pra Central, os indivíduos estavam usando bandana, então é meio que uma forma ali de você conseguir camuflar sua identidade de maneira fácil. E bom, rapaziada, depois do lançamento do trailer, muitas pessoas começaram a comentar as diferenças na aparência física do Jason. Algumas comentam que não é o mesmo personagem, ou até algumas teorias foram levantadas de que aquele cara que aparece no trailer nem é o Jason. Eu também já trouxe um vídeo aqui no canal comentando um pouco mais sobre, se você não conferiu, clica aí no cardzinho que esse vídeo tá muito top. Só que o que vem sendo muito discutido dentro da comunidade é que esse novo Jason lembra bastante o Arthur Morgan, e inclusive já foi identificado nos vazamentos lá de setembro de 2022 que possui o chapéu do Arthur Morgan nos arquivos do GTA 6. Não tem nenhuma comprovação, né, se ele realmente vai estar dentro do jogo, ou se ele só tava ali naqueles vazamentos porque estava sendo utilizado a mesma versão do Rage do Red Dead Redemption 2. Então, provavelmente tudo que tinha de item no jogo vai estar presente ali no desenvolvimento do GTA 6 também. Porém, a teoria que vem sendo levantada é que o Jason teria algum vínculo sanguíneo com o Arthur Morgan, né, em que ele faria parte ali da descendência do Arthur e poderia ter herdado ali do seu antepassado aquele chapéu. Mas e aí, será que isso vai ser confirmado no GTA 6? O que vocês acham? E bom, rapaziada, já deu pra ver que no GTA 6 teremos o retorno de algumas redes sociais já conhecidas da trama, como por exemplo o Social Club, o Life Invader e também o Blitter, que seria o Twitter do GTA. Só que agora no GTA 6 a gente vai ter a introdução de novas redes sociais que já são bem conhecidas aqui na realidade, como é o caso, por exemplo, do TikTok, vocês estão ligados qual que é, que pelo que tudo indica no jogo vai se chamar Chai Spy, que seria uma pegadinha ali indicando que quem utiliza o app está sendo espionado. Inclusive, durante o trailer é possível ver alguns takes que representariam vídeos dessa rede social, e que inclusive fazem diversas alusões a memes já conhecidos na vida real. Eu até já mostrei algum desses vídeos pra vocês aqui no canal, acho que vocês já estão cansados de saber. Só que outro detalhe bem curioso é que um aplicativo muito utilizado aqui no Brasil, o WhatsApp, também vai ter a sua versão no GTA 6. Só que lá no game ele vai ser conhecido como What Up, que é basicamente um outro jeito de se falar WhatsApp, né, que é o nome do app. É possível ver o nome desse aplicativo durante um dos gameplays que vazaram lá em setembro de 2022, mais especificamente em um trecho em que o Jason e a Lúcia estão dentro de uma boate. Dá pra ver que eles adicionam um novo contato e aparece exatamente esse nome como do aplicativo, né, o WhatsApp. Agora, um lance bem curioso é que os americanos não costumam utilizar o WhatsApp, né? Geralmente, quando eles se comunicam por mensagem de texto, eles utilizam o iMessage, que é do próprio iPhone. Porém, o WhatsApp é muito utilizado aqui na América Latina e principalmente dentro dessas comunidades de imigrantes. Então, lá nos Estados Unidos é óbvio que tem gente que utiliza o WhatsApp, mas provavelmente é de alguma comunidade estrangeira ou alguma pessoa que precisa se comunicar, né, com algum tipo de serviço ou com pessoas que são de outras nacionalidades. Então não dá pra saber se esse WhatsApp vai ser um comunicador oficial do jogo, como se fosse realmente uma rede social de mensagem, ou vai ser algum recurso específico que a Rockstar Games vai estar utilizando ali pra se comunicar com esses imigrantes dentro do jogo. E bom, rapaziada, antes do trailer do GTA 6, haviam muitos comentários, até mesmo vazamentos a respeito do Project Americas, que indicava que além do jogo se passar em Vice City, que já era do conhecimento da galera, mas que haveriam lugares fora dos Estados Unidos, mais especificamente ali na América Central e América do Sul, o que fez, né, esse codinome se tornar conhecido, Project Americas. Porém, no final das contas, nos vazamentos que a gente teve lá em setembro de 2022, não foi nada disso que a gente viu. Pelo menos se tiver, não apareceu nos vazamentos. O que fez muita gente ficar decepcionada com que o GTA 6 possa ter sofrido algumas alterações do plano inicial. E segundo algumas informações publicadas pelo jornalista Tom Henderson, o game teria recebido um reboot no ano de 2019 e que ele no seu lançamento teria um mapa mediano, mas que seria expandido futuramente com atualizações. E que em uma das suas primeiras atualizações, que poderia até ser mesmo uma expansão do modo história, o game receberia uma nova ilha, além de novas cidades. Algo meio semelhante ao que aconteceu ali no GTA Online com a DLC de Caio Perico Reich, né, que basicamente adicionou uma ilha por completo dentro do mapa do jogo. Mas a pergunta que fica, como é que isso iria funcionar? Será que a gente vai poder ir até esse novo local adicionado ali pilotando um barco ou até mesmo um avião? Ou será que esses locais vão ser meio estilo de Caio Perico, que você precisa ir no aeroporto e apenas seguir um menu para poder carregar o mapa do jogo? E bom, rapaziada, dentre os diversos vazamentos que rolaram antecedentes ao trailer do GTA 6, tivemos apenas um que indicava um traço do seu modo história, que era justamente um vazamento que revelava a passagem da protagonista Lúcia por um presídio. E bom, depois que o trailer lançou, esse detalhe foi confirmado, né? É possível ver ela sendo interrogada dentro de um presídio no trailer, o que fez levantar diversos questionamentos, né, sobre como ela foi parar lá, se a gente vai ter que fugir dessa prisão, ou se ela vai acabar saindo pela porta da frente ali, seguindo a regra da melhor maneira possível. Tem até algumas teorias que são levantadas de que essa seria a primeira missão do jogo, que a gente teria que escapar da prisão junto com Jason, algo do tipo, mas enfim, no final das contas não dá pra ter uma certeza. Só sei que em uma das artworks é revelada que a Lúcia vai utilizar durante um tempo uma tornozeleira eletrônica, que é um dispositivo utilizado ali pra traquear pessoas que estão respondendo ainda por alguma questão com a lei. Então
Então esse detalhe da tornozeleira pode indicar que a Lúcia não vai fugir da prisão, e sim que ela vai sair de uma maneira oficial, provavelmente se comportando bem e entrando no sistema de condicional, que é quando o preso tá ali próximo a concluir a sua pena e ele pode cumprir ela com uma liberdade condicional. Além disso, em outros trechos do trailer dá pra ver que a Lúcia não tá mais usando essa tornozeleira, o que pode indicar, né, que ou ela simplesmente meteu o louco e conseguiu se livrar desse equipamento de alguma forma, ou então o jogo vai ter alguns saltos temporais, né, que pode justificar que ela ficou um tempo de boa, conseguiu cumprir o que devia e acabou se livrando ali do dispositivo. E bom, como o Jason Schreier já confirmou pouco antes do trailer ser lançado, o game vai se passar por uma linha temporal de vários anos, então é bem possível que a gente veja essa evolução dos personagens e o que vai acontecendo ali na trama deles. E bom, rapaziada, aqui vai um detalhe bem curioso que foi revelado a partir de uma programação do GTA 6. Há muitas discussões sobre o fator do jogo ter dois personagens, e que um deles é uma personagem feminina. Muitas pessoas torcem o nariz, dizendo que a Rockstar Games está se rendendo à lacração, outros acham que não tem nada a ver ter uma personagem feminina como protagonista do GTA, e muitos dizem que vão se recusar a jogar com a Lúcia, só vai jogar com o Jason. Será que isso vai ser possível? Bom, eu não tô aqui pra entrar no mérito de qual desses personagens que eu acho que é o melhor, ou qual realmente vai ser o principal protagonista do jogo. Só sei que segundo a programação, rapaziada, pelo que tudo indica, a Lúcia vai ser a principal protagonista do GTA 6. Isso porque na programação ela é caracterizada como a personagem 00 e o Jason o 01. E bom, se você tá achando que isso aí não tem nada a ver, esse mesmo método foi utilizado no GTA V, que foi o primeiro GTA que teve mais de um protagonista. E bom, basicamente o Michael é taxado como personagem 0, vindo em sequência do Franklin, que é o 1, e do Trevor, que é o 2. E no final das contas, se você analisar, o Michael é o principal protagonista do GTA V. Então meio que isso já coloca em evidência como a Rockstar Games vai trabalhar o roteiro do GTA 6. Além disso, no primeiro trailer do jogo já dá pra ver também um pouco do tom que a Rockstar Games pretende seguir com o roteiro. Isso porque o personagem da Lúcia foi totalmente evidenciado nesse trailer, deixando o Jason praticamente de segundo lado. Até porque nem o nome dele é revelado nesse trailer, então até agora não tem nenhuma confirmação que realmente o nome dele vai ser Jason. E bom, mudando um pouco de assunto, aos 19 segundos do trailer é possível ver uma versão reestilizada do Vortex, que era um barco que estava presente lá no GTA San Andreas, e além de andar na água, ele também andava na terra e podia até voar. Bom, não se sabe se isso era um bug do jogo, mas era uma função bem divertida. E bom, agora no GTA 6, lá em setembro de 2022, já tinha vazamento a respeito desse barco, né, dessa aeronave. E no trailer foi revelado uma das versões que vai estar disponível no jogo, né, que é uma espécie de barco ali para andar no pântano, que anda em super velocidade. Parece ser algo bem útil e bem comum de ser visto lá nos pântanos da Flórida. Só que agora a gente vai ter que esperar o jogo lançar para ver se ele voa também, né? Eu garanto que eu vou testar isso aí pra vocês. E ó, a movimentação dos personagens nesse jogo vai ser a melhor de todos. Isso porque você vai poder andar agachado, se proteger com a arma enquanto você tá agachado, mudar a câmera de ombro enquanto você realiza um disparo e muito mais. Vai dar até pra se rastejar literalmente, cara. Isso aí é uma mecânica incrível que não vi em nenhum outro GTA. E o nível de detalhes do GTA vai estar tão surreal que dependendo da arma que você se protege, né, se é uma arma mais longa ou curta, vai ter diferença no dano que você vai tomar. Então, rapaziada, até a maneira que você se protege vai ser crucial pela sua vida. E olha, já foi revelado que cada personagem vai ter os seus gostos, costumes e até mesmo habilidades diferentes. Inclusive, segundo as programações e vazamentos do jogo, foi identificado que a Lúcia pode ter habilidade de hacker. Isso mesmo, ela pode hackear as coisas por aí. Inclusive, ela tem alguns itens para isso, como por exemplo, um USB inibidor de GPS, um sistema para destravar a trava e alarme de carros, entre vários outros. O que pode revelar ali um traço da personalidade até mesmo da história da Lúcia no GTA 6. Enquanto isso, o Jason já segue um perfil mais audacioso ali na hora de cometer os seus delitos. Inclusive, ele vai ter uma espécie de visão de águia ali que tá presente também no Red Dead Redemption 2, que vai permitir com que ele localize os itens de valores com mais facilidade. Não se sabe exatamente se essa é uma função apenas do Jason, mas até então nos vazamentos ele foi o único que foi visto utilizando esse recurso. E bom, vocês lembram dos pedágios lá do GTA 4? Pelo visto eles vão estar de volta agora no GTA 6, rapaziada. Isso porque em uma das cenas que representaria ali a parte de Venezia Island, perto de Ocean Beach, é possível ver um pedágio, rapaziada. Então pelo visto a gente vai ter que atravessar esse pedágio para ir ali da região do centro até Ocean Beach, o que é bem interessante, né? Uma experiência aí que eu sinto um pouco de falta do GTA 4, apesar de ser bem caótica, né? Quem não lembra quando você fazia aquele trânsito lá no pedágio, mano, era uma bagaceira. E bom, também nos vazamentos tivemos acesso à estatura dos protagonistas, que segundo as informações declaradas, o Jason vai ter cerca de 1,85 m de altura e a Lúcia 1,60 m, o que ao mesmo tempo eles conseguiram atingir o personagem mais alto e o mais baixo da franquia GTA, tendo o Jason superado o Michael, que tem 1,81 m, e a Lúcia superado o Cloud ali com seus 1,5 m. E galera, pelo visto o GTA 6 vai ser o game da franquia com mais interior
interiores exploráveis de toda a saga. Isso porque já foi confirmado cerca de 157 interiores, o que é quase 3 vezes mais os interiores que possuem no GTA V, que vamos combinar, já tem interior pra caramba. Só que a grande maioria acaba sendo meio repetitivo, né? Só que pelo visto no GTA 6 vai ser diferente, vai ter muita coisa pra explorar. Vamos ter acesso a lugares como clubes, lojas de sapatos, supermercados, bares, restaurantes, estações de aviões e trens, shoppings e muito mais. Praticamente todo prédio que você vê, você vai poder interagir, mas é claro que nem todos os andares vão ser entráveis, né, rapaziada? Só que apesar disso, a Rockstar Games colocou uma tecnologia que traz a sensação de que todos os andares são exploráveis e que você inclusive consegue ver através de algumas janelas, mas muitas delas não passam de uma textura em paralaxe, né, que é uma textura em 4D praticamente, que traz essa sensação de que realmente o interior é explorável e que conforme você se movimente, ele tem uma profundidade, né, você consegue ver os ângulos. Mas isso tudo não passa de uma ilusão, tá, rapaziada? E bom, apesar de no trailer ter passado praticamente jacarés e pássaros, não vai ser só isso que a gente vai encontrar no GTA 6, tá, rapaziada? Isso porque já foi confirmado que no jogo teremos diversos animais marinhos, como golfinho, baleias, tubarão, além de cobras, gaivotas, guaxinins, javalis, esquilos, sapos e uma lista infinita. Inclusive já vazou também ali parte da cadeia alimentar do GTA 6 e um dos takes que vazaram lá em setembro de 2022, mais especificamente no pântano de Grass River, que além disso também revelou aí um dos novos mistérios que vão estar presentes no jogo, que é a presença do lobisomem. Se você quiser conferir mais detalhes sobre esse easter egg, clica nesse cardzinho aqui em cima que eu conto mais detalhes pra vocês. E bom, vocês lembram dos eventos aleatórios? Como eu falei pra vocês, o GTA 6 vai ser o jogo que mais vai conter eventos aleatórios de toda a franquia. Já foram contabilizados mais de 1.200 lá nas programações que vazaram em setembro de 2022. É tanto evento aleatório que mesmo que você não esteja presente lá jogando, vai ter alguma coisa acontecendo. Como por exemplo, um dos eventos que foi localizado, que vai se passar na NASA fictícia do universo do GTA, que vai se chamar Cera. E segundo a programação, eles vão realizar o lançamento de um foguete, que vai poder ser visto de longe. Então imagina você tá em qualquer lugar do mapa, independente de onde seja, e você vê lá um foguete decolando, e você consegue chegar próximo a ele de alguma maneira, cara, isso seria incrível. E bom, tudo bem que isso não confirma que a gente vai poder ir pro espaço no jogo, qualquer coisa do tipo. Se bem que se a Rockstar Games colocasse apenas uma experiência de você ir pra estratosfera, já seria algo incrível, né? Mas eu não acho que isso aí vai ser possível no GTA 6, a não ser que seja uma cutscene ou algo do tipo. Mas isso só mostra quantas atividades incríveis vão estar presentes no jogo e que a gente vai poder presenciar. Isso me lembra, né, um dos eventos aleatórios do Red Dead Redemption 2, que é o Trem Fantasma, que só é possível ser visto uma vez no jogo, cara. E o mais louco é que se você vacilar, você não consegue nem ver. Então, imagina quanta coisa aí que vai ter no GTA 6 que a gente só vai descobrir pelo YouTube. Sério, vai ser muito detalhe. E bom, sobre os interiores exploráveis que eu comentei pra vocês, lembra de atividades que dava pra fazer lá no GTA 4 que não tem como fazer no GTA 5? Como, por exemplo, ir pra um restaurante, jogar boliche ou até mesmo ir num clube de comédia? Pois é, rapaziada, isso vai estar de volta no GTA 6. E pelo visto vão ter também novas atividades que nem estavam presentes nos GTAs anteriores, como, por exemplo, dormir em um hotel, pegar o transporte público ou até mesmo praticar os mais diversos esportes. Um dos esportes inéditos na franquia GTA que está sendo cogitado pro GTA 6 é o surf, e que isso só seria possível devido a uma nova tecnologia de física realista que a Rockstar Games está imprimindo no game. Mas e aí, será que realmente a gente vai ter o surf no GTA 6? Seria muito louco, né? E bom, vocês lembram lá daquele lance de crianças no GTA 4? Que muitas pessoas acreditavam que viram, que ouviram, coisa do tipo? Pelo visto, rapaziada, pela primeira vez na franquia GTA, a gente pode ter crianças no GTA 6. Isso porque muita gente acredita que durante um take do trailer, mais especificamente na cena do Trillbilly Mud, que seria aquele clube dos rednecks lá, todo mundo cheio de lama, pois é, algumas pessoas garantem que é possível ver algumas crianças ali de fundo, próximo à poça de lama, mas isso aí eu deixo em discussão pra vocês. Será que é possível a Rockstar Games colocar crianças no GTA 6? Comenta o que você acha aí embaixo. E bom, no GTA 5 introduziu uma nova mecânica muito aclamada pela comunidade, que foi a possibilidade de você ter um pet, né? Basicamente, esse recurso poderia ter no GTA Online, acabou sendo abandonado pela Rockstar, mas não dá pra negar o fato de você poder ter o Chop, né? Tanto no modo história, quanto no GTA Online lá no DLC The Contract. E pelo visto, rapaziada, no GTA 6 a lista de animais de estimação que você vai poder ter vai ser ainda maior. Isso porque, além da possibilidade de você ter cachorros e gatos, pelo visto você vai poder ter animais silvestres, como iguanas, tartarugas ou até mesmo seu próprio crocodilo, não dá pra duvidar de nada. Além disso, segundo as imagens que foram vazadas em setembro de 2022 e o trailer oficial da Rockstar Games, dá
pra ver modificações bem expressivas na aparência dos nossos personagens. Tem inclusive até aquele take que ficou mundialmente conhecido, né, que é o supostamente da Lúcia de biquíni branco, que muita gente acredita que ali realmente é a Lúcia utilizando algum tipo de maquiagem ou modificações na sua aparência, e realmente não dá pra negar, rapaziada, parece bastante com a Lúcia, dá até pra confundir. E levando em consideração que nos primeiros vazamentos do jogo, tinham diversas imagens, tanto do Jason quanto da Lúcia, com aparências diferentes, tanto com estatura, forma do corpo, até mesmo em algumas cenas mais magros do que a outra, né? Então, o que pode indicar essa vasta gama de personalização que vai estar disponível pra gente fazer dentro do jogo. Talvez seja até por isso, né, que o Jason lá nos vazamentos de 2022 estava de um jeito, depois no trailer estava completamente diferente e acabou até assustando um pouco a comunidade. E bom, como eu já comentei, os NPCs vão ter a sua própria personalidade. E se eles estiverem cometendo um crime, eles podem até denunciar pra polícia. Ou se você estiver devendo alguém ou fez alguma coisa que comprometa aquela pessoa, ela vai se lembrar e pode ir atrás de você. O que vai tornar a mecânica do jogo muito mais interessante. Isso porque essa pessoa em específico pode tanto te ajudar ou te atrapalhar dependendo das circunstâncias. Então, sem dúvida, isso aí vai tornar a experiência do jogo e a jogabilidade muito mais desafiadora. E bom, além disso, cada NPC vai ter a sua rotina. Por exemplo, você vê lá um vendedor de uma loja. Quando der o horário da loja fechar, você vai ver o cara fechando a loja e indo pra casa dele dormir. Ou até mesmo em alguns casos, você vê um NPC se encontrando com outro, saindo pra jantar, pra ir pro cinema, ou qualquer coisa do tipo. Então, aquele lance lá do GTA V de que quando você seguia um NPC, ele simplesmente ficava dando voltas aleatórias por aí, isso não vai rolar no GTA 6, cara. Se você seguir, você vai ver que o NPC vai ter uma rotina, que ele vai estar seguindo a vida dele normalmente. E bom, o sistema de combate do GTA 6 vai estar muito mais aprimorado. Isso porque até o seu sistema de inventário vai ser totalmente personalizado. Inclusive, temos o retorno da roda de armas lá do Red Dead Redemption 2 e do GTA V. Só que agora com a configuração um pouco alterada. Isso porque você só vai ter acesso a algumas armas na sua roda de arma, que são especificamente as peças que você pode transportar com você. Seja dentro de uma mochila, num coldre ou qualquer tipo de acesso fácil. Só que isso aí vai trazer uma limitação pro seu personagem, né? Não vai ser igual no GTA V que você vai poder carregar todas as armas de uma vez só. No caso do GTA 6, para você poder expandir esse inventário, ou você vai estar utilizando uma bolsa maior, uma duffel bag, ou até mesmo o porta-mala do seu carro com uma expansão desse inventário. Algo meio semelhante com o que rola lá no Red Dead Redemption 2, que você pode carregar algumas armas com você e também com o seu cavalo. E além disso, você vai poder trocar a arma de mão. Então, em algum momento você pode utilizar a mão direita, na outra esquerda, ou até mesmo utilizar duas armas diferentes, uma em cada mão, que é uma novidade muito incrível aí na franquia. E galera, também já deu pra ver que no jogo você vai ter muita possibilidade de personalização dos veículos. Basicamente um nível superior do que a gente já tem lá no GTA Online. Basicamente todo tipo de detalhe vai poder ser personalizado, desde a pintura, rodas, freios, suspensão e até mesmo motor. Além disso, diversos veículos icônicos da franquia também retornaram, como por exemplo essa versão aí do 300C que volta do GTA 4, que no universo do jogo é conhecido como Kister PMP 600. Assim como a versão clássica do Cheetah do GTA San Andreas, que também tá de volta agora no GTA 6. E o mais curioso é que nos primeiros GTAs, o símbolo do Cheetah era um coelho. Porém, nas versões mais recentes, né, do GTA 4 pra cá, eles modificaram o símbolo para um cavalo, que torna ele mais próximo da sua referência, que seria a marca Ferrari. Só que, curiosamente, nesse trailer do GTA 6, naquela cena que dá pra ver ali Ocean Beach, é possível ver um Cheetah clássico, bem semelhante ao modelo do GTA San Andreas. E o mais curioso é que nessa versão a Rockstar Games manteve o símbolo original, que é um coelho, o que traz mais uma vez aí essa mistura de universos da Rockstar Games, dos jogos clássicos com a nova geração. E bom, não vai ser só nos veículos que a gente vai ver bastante variedade não, tá? Pelo que deu pra ver no trailer, tanto no mar quanto no céu vai ter uma grande variedade de veículos, né? No caso aí, barcos e aeronaves. Basicamente no trailer é possível ver cerca de 20 tipos de embarcações diferentes, desde lanchas, jet skis, iates, navios e muito mais. E no céu também é a mesma coisa, diversos modelos de helicópteros, aviões, até OVNI vai ter andando por lá, mano, não duvido. E bom, algo que gerou muita decepção no GTA V, mais especificamente na versão expandida e aprimorada, que prometia ter ali o Ray Tracing, foi o fato dos retrovisores não funcionarem, rapaziada. Todo mundo ficou bolado com isso daí, eu lembro como se fosse hoje. Mas pelo visto no GTA 6 a Rockstar Games consertou esse erro. Isso porque em diversos momentos do trailer é possível ver que os retrovisores funcionam de maneira efetiva, o que vai tornar a mecânica de dirigibilidade muito mais interessante, mais precisamente quando você tá jogando ali em primeira pessoa, onde você vai poder ajustar os espelhos retrovisores e até mesmo utilizar eles de maneira prática. E bom, vocês lembram daquela cena que revelou o Florida Joker? Que é aquela cena lá do cara todo tatuado sendo preso? Pois é, no pano de fundo é possível ver a logo da cidade que ele tá, que seria Vice Dade, um condado de Vice City. E o que mais chama a atenção, além da presença do próprio Joker, é que o símbolo desse condado remete bastante a uma passagem bíblica, porque é possível ver mais especificamente ali um homem e uma mulher próximos a uma árvore com uma cobra, o que lembra bastante, né, a história
história de Adão e Eva. E bom, como vocês sabem, a Rockstar Games sempre costuma colocar alguma coisa de traição nas suas histórias. É só você observar bem a história do GTA 4, do GTA 5, do próprio Red Dead, você vai ver que sempre vai ter uma traição ali que acaba mudando por completo o modo história. E isso já fez a comunidade levantar diversas teorias a respeito do modo história do GTA 6 e como ele vai acabar. E que inclusive a Rockstar Games teria utilizado, né, esse brasão pra meio que dar uma pista pra galera. Então meio que esse seria um indício ali que durante o modo história do GTA 6 poderia ter alguma pessoa utilizando o Jason ou a Lúcia pra meio que se corromper, trair um ao outro, seja como um casal ou como parceiros de crime. Por enquanto tudo isso não passa de uma teoria, né, rapaziada? Mas vamos combinar que sem dúvida se isso rolasse, deixaria a trama do jogo ainda mais impressionante. E bom, vocês lembram desse último take do trailer que a Lúcia pergunta pro Jason se ele confia nela? Esse mesmo cenário é possível ser visto lá nos vazamentos de setembro de 2022. Ele é basicamente um hotelzinho de beira de estrada. Inclusive, em um desses vazamentos que aparece esse hotel, é possível ver o sistema de transferência de personagens, que como eu já comentei, rapaziada, vai estar muito superior do GTA V. Basicamente, com um clicar de botão, você troca de um personagem pro outro. Isso aí indica que essa vai ser uma das nossas moradias durante o jogo, né? A nossa safe house. E que pelo que tudo indica, ela não vai ser a única. É possível ver também os protagonistas em outros ambientes, o que mostra que a gente vai ficar vagando por aí, meio que saltando de uma casa pra outra. Então é possível que durante o modo história do jogo a gente tenha diversas safe houses, né? Vai comprando uma casa, alugando outra casa ali, meio semelhante ao que acontecia lá no GTA San Andreas. E bom, detalhe que eu já ressaltei, mas vale a pena comentar aqui de novo, que também aparece nessa cena do hotel, é das orelhas do Jason, rapaziada. A Rockstar Games foi tão fundo no nível de detalhes que é possível ver 2 buracos de brincos na orelha do Jason, o que mostra que dependendo da personalização, isso vai deixar rastros nos nossos personagens. E é possível também que com o tempo esses buracos de brinco até se fechem, caso você não coloque nenhum outro. É possível ver também uma falha na barba do Jason, que pode ser resultado de algum ferimento que ele fez ali ao se barbear e acabou formando uma cicatriz. Então, o nível de personalização dos personagens no GTA 6 vai muito além de deixar o cabelo crescer, a barba, ou apenas fazer com que o personagem emagreça ou engorde. E bom, se você estava preocupado do GTA 6 ser um jogo meio da lacração, ter um humor meio sem graça, e de que a Rockstar Games não faria piadas pesadas, pode ficar tranquilo, porque nesse trailer aí eles já deixaram mais evidente que o jogo vai estar recheado desse tipo de conteúdo. Em uma das cenas é possível ver o Jason e a Lúcia fugindo depois de roubarem a loja de bebidas. E bom, em um dos momentos que eles cruzam com a polícia, é possível ver um outdoor que faz propaganda de um medicamento. Agora, o mais curioso é que além de fazer uma referência à fabricante de medicamentos Pfizer, eles também fazem uma piada pesada com o fato deles não fabricarem nenhum medicamento útil para problemas mentais e apenas empurrarem para o público medicamentos paliativos. Como nesse caso em específico, dá a entender que a propaganda se refere a algum tipo de antidepressivo ou algo do tipo. Só que no final das contas é uma propaganda de um estimulante sexual, como se isso daí fosse a solução para qualquer tipo de problema psicológico. Além disso, no trailer também foi revelado uma das primeiras músicas da trilha sonora do jogo, que é a música Love is a Long Road, do Tom Petty. E o mais curioso é que se vocês observarem, a letra da música conta justamente sobre um casal que no final das contas acaba tendo diversos problemas, o que levantou um questionamento na comunidade se isso seria um spoiler da Rockstar Games sobre a história do jogo. Como eu já mencionei aqui nesse vídeo, pelo que tudo indica, pode ser que a história do Jason e da Lúcia não acabe muito bem, assim como aconteceu com a história original de Bonnie e Clyde, que tá sendo baseada a história do jogo. E bom, vocês lembram do Mile High Club, o prédio que tá em construção até hoje lá no GTA V? Pois é, rapaziada, pelo visto vai ter bastante prédio em construção no GTA 6, só que diferente do Mile High Club, pelo visto eles vão ser finalizados durante o modo história do game. Então imagina no começo do modo história você ver um prédio ali em construção e no final ter uma construção totalmente concluída, que eram os planos ali do Mile High Club pro GTA V. Pelo visto eles vão conseguir realizar isso no GTA 6. Será verdade? Vamos aguardar aí pra conferir, né? E bom, se a gente observar as primeiras artworks oficiais do GTA V, era possível ver na parte superior um pássaro sozinho voando pra longe. Já na primeira artwork oficial do GTA 6 é possível ver 3 pássaros, que segundo uma teoria da comunidade, essa seria a maneira da Rockstar Games de referenciar os protagonistas do jogo anterior. No caso do GTA V, o pássaro seria o Niko Bellic, e assim ele estaria partindo para dar lugar pros 3 novos protagonistas. E no caso do GTA 6, os 3 pássaros seriam os protagonistas do GTA V, o Michael, o Trevor e o Franklin, e assim eles estariam dando espaço para os novos 2 protagonistas do GTA 6. O que vocês acham dessa teoria? Vamos ter que conferir todas as artworks dos GTAs anteriores para ver se procede. E bom, as lojas de armas vão estar de volta, né? Como de costume. Só que pelo visto a gente não vai ter só a Ammunition no GTA 6. Pode ser que ela nem apareça, na verdade, né? Isso porque durante o trailer é possível ver uma nova loja chamada Gone and Pound, que seria uma espécie de loja de penhores para armas. O que não significa que não vai ter Ammunition no GTA 6, mas que não será a única loja de armas, que terão outras opções de você conseguir. Seja por uma loja
loja de penhores, seja com um cara que vende ali numa casa escondido, no porta-mala de um carro, ou até mesmo na Ammunition, né, uma loja oficial. Assim como não teremos só a Los Santos Customs, né, porque provavelmente não vai ter Los Santos Customs lá em Vice City, provavelmente terão outras oficinas, e é possível ver diversas referências a essas oficinas ou clubes de customização nos veículos que aparecem no jogo. Inclusive, rapaziada, tem muito veículo personalizado nesse trailer, tá? São incontáveis os veículos e personalizações que estão disponíveis ali só nesses pequenos minutos. E dá pra ver que muitas dessas lojas são referenciadas nesses adesivos. Uma delas é a Art of Customs, o que mostra que vão ter diversas opções de oficinas pra gente tunar nossos carros no GTA 6 e também diversos tipos de personalizações disponíveis. E bom, vocês lembram que um tempo atrás foi compartilhado um rumor de que no GTA 6 teriam diversas condições climáticas, como por exemplo furacão, terremotos ou coisas do tipo? Pois é, apesar de nenhum desses itens terem sido confirmados ainda, durante o trailer é possível ver uma notícia no Weasel News que relata um evento em que especificamente uma tromba d'água, que é um evento climático, praticamente um tornado ali na água, teria roubado a sunga de um banhista e que ele teria processado a cidade de Vice City para pagar um calção novo para ele. E bom, esse aí pode ser um dos indícios que esse rumor, rapaziada, na verdade tá confirmado e que a gente vai ter algum desses eventos climáticos rolando lá no GTA 6. Até porque, como eu já comentei aqui no canal, na Flórida é um dos lugares que é mais atingidos por esse tipo de eventos, principalmente porque ela fica na extrema costa sul dos Estados Unidos. E bom, rapaziada, como eu já comentei aqui, o pano de fundo da história do GTA 6 está sendo baseado no casal Bonnie e Clyde, que era uma dupla de criminosos lá da década de 40 que deu bastante trabalho tanto pra imprensa quanto pros policiais. Só que encontraram na programação dois outros supostos personagens que a galera acredita que possam ser novos protagonistas do GTA 6, e que o jogo não só teriam 2, mas 4 protagonistas. E bom, apesar de não ter nenhuma confirmação disso ainda, muitas pessoas acreditam que o Billy e o Kay, esses dois outros protagonistas, seriam esses personagens que aparecem no trailer se cumprimentando, e que eles seriam ali membros da gangue haitiana do jogo. Eu já trouxe um vídeo dando mais detalhes sobre isso, se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui e se aprofunde que esse assunto tá muito interessante. E bom, essa teoria só ficou forte depois daqueles vazamentos que rolaram lá em setembro de 2022, em que um desses vídeos é possível ver esse personagem sendo utilizado pelos desenvolvedores, o que não dá pra saber se era apenas um teste ali com o personagem ou se realmente ele vai ser um dos protagonistas jogáveis do game. E bom, uma grande mudança que vai estar presente na gameplay do GTA 6 é a possibilidade de utilizar diversos recursos de RPG, entre eles os Medkits, que basicamente vai ser uma opção para você conseguir restabelecer muito mais rápido a saúde do seu jogador. Isso pode até parecer um detalhe bobo, mas sem dúvidas vai permitir com que o jogo se torne muito mais frenético. Além disso, a gente vai poder utilizar tabaco, entre outros itens, para restabelecer alguns parâmetros dos jogadores, assim como rola lá no Red Dead Redemption 2. E bom, rapaziada, em um dos eventos do GTA Online lá de 2022, a Rockstar Games teria liberado essa estampa pro público, que seria uma estampa com a temática Alien e que possuía um código numérico secreto. E o que parecia ser apenas números aleatórios foi desvendado como um grande código para a comunidade feito pela Rockstar Games. Isso porque, juntando esses números, eles conseguiram chegar a uma criptografia de código que significaria One Day I Will Reveal All, que seria um dia eu vou revelar tudo. E bom, curiosamente, no dia 1 de dezembro, que não é One Day, mas é Day One, a Rockstar Games finalmente revelou que estava chegando o trailer do GTA 6 no dia 5. E bom, curiosamente, um dos números que pode ser visto nessa camiseta é justamente o número 05/12/2023, que seria o dia 5 do 12 de 2023, a data que era para ter sido lançado o trailer do GTA 6. Só que, como vocês já sabem, né, acabou vazando ali no dia 4 e bom, o trailer teve que sair antes da hora. E bom, se não fosse por esse detalhe, esse código deixado pela Rockstar Games seria ainda mais surpreendente. O mais curioso é que também pode ser visto uma outra data presente nesse código numérico, e que a galera acredita que possa ser de fato a data de lançamento do GTA 6. E essa data seria curiosamente dia 4 de abril de 2025. Será que essa vai ser a data de lançamento do GTA 6? Vamos aguardar pra conferir, né? E bom, vocês lembram que eu falei que o GTA 6 vai seguir bastante mecânicas de RPG? Pois é, já foi confirmado ali nos vazamentos que a gente vai ter uma espécie de lockpick, uma ferramenta para abrir portas de veículos e locações. Inclusive, aparece o Jason utilizando essa ferramenta tanto para abrir um porta-mala de um veículo quanto a porta de um container durante os gameplays vazados. O que nos traz a possibilidade de, além da gente poder roubar os veículos de diferentes tipos, você poder também praticar missões de roubos como rolava lá no GTA San Andreas, que você tinha que conseguir um caminhãozinho lá com o CJ e agir de maneira furtiva. E bom, por falar em mecânicas RPG, quem acompanha a comunidade da Rockstar Games tá ligado que recentemente eles compraram a dona do 5M, ou seja, agora o GTA Roleplay é oficialmente da Rockstar Games. Dá nem pra acreditar nisso. O que vem feito muita gente acreditar que além do modo história e do modo online, o GTA 6 também vai ter um modo roleplay nativo, oficial, feito pela própria Rockstar Games. E bom, levando em consideração todas essas mecânicas de RPG, não dá pra negar que isso aí é muito possível, né, rapaziada?
coisa. Algumas das mecânicas que já foram identificadas nesses vazamentos e no trailer seria a possibilidade de você ter reféns e transportá-los de um lugar para o outro, né, ainda amarrados, ou até mesmo de levar o seu amigo machucado de um lugar para outro ali para ter um atendimento. Inclusive, na teoria, essa foi uma das primeiras imagens do GTA Online que vazaram lá em setembro de 2022, que mostra justamente um personagem carregando o outro. Já pensou como é que vai ser um roleplay no GTA 6, o nível de realismo que isso vai chegar, rapaziada? Eu tô muito ansioso para conferir. E por falar do nível de realismo, não dá para deixar de comentar sobre a questão da dirigibilidade dos veículos. Até o sistema de colisão no GTA 6 vai estar muito superior do GTA 5 e do GTA 4. Bom, vamos combinar. A física do GTA 4 era muito mais realista do que do GTA 5, né? Principalmente nos aspectos de colisão dos veículos. Enquanto no GTA 4 você tinha uma deformação gradativa do veículo conforme a colisão, no GTA 5 parecia só um tijolo sendo jogado na parede. E bom, no GTA 6, segundo os vazamentos, pelo que deu pra entender, é que a física vai estar muito mais próxima do GTA 4, mas com um nível um pouco superior de realismo. E sinceramente eu tô muito curioso pra ver como isso vai funcionar no GTA 6, como todos esses 100 detalhes que eu falei pra vocês aqui no vídeo de hoje. Mas aí, teve algum detalhe que eu esqueci de falar aqui pra vocês? Então comenta aqui embaixo qual que foi e vamos trocar uma ideia sobre isso. E ó, se gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o like como pesado pra fortalecer, que esse vídeo deu bastante trabalho. E vocês deixando o like, interagem com o vídeo e mostra pro YouTube que ele vale a pena de ser compartilhado. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E também no sininho ativando todas as notificações. Sempre que tiver novidade de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, só lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo. Tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Mafia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada e ainda apoiando o nosso trabalho. E ó, corre nas nossas redes sociais, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolha desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeos do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!